Livro The Brand Gap, O Abismo da Marca. Como construir a ponte entre a estratégia e o design. Autor Martin Neumeyer. Traduzido por Arnaldo Rabelo. Por que branding, gestão de marcas? Opção 1. As pessoas têm muitas opções e muito pouco tempo. Opção 2. A maioria dos produtos tem qualidade e características semelhantes. Opção 3. Nós tendemos a basear nossas escolhas de compra na confiança. Agora nós temos aqui uma imagem com milhões de câmeras em uma loja antiga e a mensagem sobre a foto diz assim: há 1.340 câmeras no mercado. Como você decide qual comprar? Confiança. A confiança vem ao se atingir e superar as expectativas do consumidor. Confiança é igual a confiabilidade mais encantamento. Problema. Na maioria das empresas, a estratégia é separada da criatividade por um grande abismo. Então temos a imagem de um grande abismo e do lado esquerdo temos pensadores estratégicos, que são analíticos, lógicos, lineares, numéricos e verbais. E do lado direito do abismo temos pensadores criativos, que são intuitivos, emocionais, espaciais, visuais e físicos. Quando os dois lados trabalham juntos, você constrói uma máquina carismática. Uma marca carismática. Uma marca carismática é um produto, serviço ou organização para as quais as pessoas acreditam não haver substituto. Qualquer marca pode ser carismática, até a sua. Mas primeiro você tem que dominar as 5 disciplinas da construção de marca. 1. Diferencie. Fato. Nossos cérebros agem como filtros para proteger-nos do excesso de informação. Nossas conexões nos fazem perceber só o que é diferente. No caso, as nossas conexões neurais, ele está se tratando. Solução. Seja diferente. Características. O que é? Benefícios. O que faz? Experiência. O que você sente? Identificação. Quem você é. Marketing, hoje, é criação de tribos. Nesse caso, ele dá uma linha do tempo, onde ele coloca dos anos 1900 até os anos 2000, sendo que nos anos 1900 ele coloca características, onde ele pergunta o que é. Nos anos 1925 ele coloca benefícios, isso significa o que faz, não é? Com o que nós nos beneficiamos do produto ou serviço. Nos anos 1950 ele coloca a experiência, que é o que você sente. E nos anos 2000, ele coloca a identificação, que é quem você é. E ele diz, marketing hoje é criação de tribos. As pessoas se juntam a diferentes tribos para diferentes atividades. Dirigir é igual a Volkswagen. Ler é igual Saraiva, que é a livraria líder no Brasil, na altura do lançamento do livro. Esportes, Nike. Cozinhar, Tramontina, uma marca líder no Brasil também. Computação, Dell. Banco, Citibank. Viajar, CVC Viagens. Nos domingos, eles adoram a Harley Davidson, deusa da estrada livre. E então tem uma fotografia com um casal a andar numa Harley Davidson. As 3 palavras mais importantes para diferenciar a sua marca. Primeiro, foco. Segundo, foco. Terceiro, foco. E então ele tem uma fotografia muito desfocada e a seguinte frase sobre essa fotografia. É assim que os seus clientes veem você? O teste do foco. Quem você é, o que você faz e por que isso importa. Se você não tiver respostas empolgantes para estas questões, você precisa de mais foco. 9 posicionamentos básicos de marketing.
1. O mais vendido. 2. O único. 3. O mais conhecido. 4. O mais fácil. 5. O mais completo. 6. O mais rápido. 7. O mais forte. 8. O mais novo. 9. O mais barato. A nossa marca é a única em que? Se você não consegue definir o que você faz de diferente em 12 palavras ou menos, não corrija a sua definição, corrija a sua empresa. Então, agora ele dá alguns exemplos de como nós nos lembramos das marcas. No caso do Doril, tomou Doril, a dor sumiu. Do Mercado Livre, onde comprar e vender tudo. Do Itaú, feito para você. Linhas aéreas inteligentes, Gol. Você conhece, você confia, Volkswagen. A razão mais comum para a perda de foco é a extensão de marca mal feita. Extensões de marcas ruins são aquelas que buscam lucros de curto prazo ao custo do valor da marca no longo prazo. Extensões de marcas boas aumentam o valor da marca, reforçando o seu foco. Exemplo: com foco, SWAT, relógios divertidos. Sem foco, SWAT, relógios divertidos, mais carros. Exemplo: a marca Good Grips ficou mais forte com cada extensão da marca. Então, aqui sobre essa frase, ele tem uma árvore formada por colheres, conchas e afins nesse sentido de cozinha. 2. Colabore. Então, ele tem aqui propriedade indicando parceria, propriedade indicando parceria e tarefas individuais indicando colaboração. Assim como a construção de uma catedral, a construção de uma marca é um projeto colaborativo. Então, ele tem aqui fotografias de uma catedral, depois de uma espécie de marcenaria, de uma cidade antiga. E ele diz o seguinte: é preciso um vilarejo para construir uma marca. Há 3 modelos básicos para organizar a colaboração de marca. O birô completo. O birô completo contém os recursos para desenvolver e controlar a marca. E ele colocou aqui um gráfico onde tem um círculo preto escrito empresa. E esse círculo preto escrito empresa é menor. E esse círculo preto está conectado a um grande círculo onde tem diversos círculos pequenos, e eu vou ler o que tem dentro desses círculos. Dentro desse grande círculo tem vários círculos escrito: publicidade, serviço de criação, mala direta, feiras, pesquisa, materiais de PDV, fornecedores, relações públicas, identidade, eventos, design de produtos, promoções, estratégia de marca, embalagem, criação de nomes, web design, publicações, eventos e relatórios anuais e embalagens, criação de nomes. Placar do birô completo. Mais fácil de gerenciar, mais promessa de consistência. Menos, poucas opções de equipes, menos, pouca propriedade sobre a marca. A agência de branding contrata as melhores firmas para ajudar a desenvolver e controlar a marca. E então, nesse gráfico onde supostamente é o gráfico da agência de branding, ele tem aqui conectado à empresa vários círculos, igualmente tivemos no gráfico anterior que eu li, e agora eu vou ler
o que a agência de branding tem conectado à empresa. Vamos lá ver novamente. Pronto, nós temos aqui a agência de branding no meio e ela conecta identidade, relatórios anuais, serviço de criação, mala direta, materiais de PDV, publicidade, pesquisa, fornecedores, eventos, criação de nomes, estratégia de marca, promoções, embalagem, impressos, web design, feiras, design de produtos e relações públicas. O placar da agência de branding é mais opções de equipes, mais promessa de consistência. No lado negativo, temos pouca propriedade de marca, pouca propriedade sobre a marca. A equipe integrada de marketing é gerenciada internamente com a colaboração dos melhores especialistas. E então temos outro gráfico onde a empresa está no centro e temos aqui conectado à empresa serviços de criação, publicidade, pesquisa, identidade, materiais de PDV, fornecedores, promoções, embalagem, estratégia de marca, design de produto, criação de nomes, impressos, web design, relações públicas, feiras, eventos, relatórios anuais e mala direta. O placar da equipe integrada de marketing tem, no lado positivo, opções de equipes, promessas de consistência, propriedade sobre a marca. E no lado negativo temos a dificuldade de gerenciar. Na verdade, redes colaborativas não são tão simples. Mas tudo bem. Redes colaborativas não são novidade. Um modelo bem-sucedido existe há anos. E então ele tem aqui uma fotografia com aquela grande placa de Hollywood. Assim como construir uma catedral, fazer filmes exige centenas de colaboradores. E ele tem aqui, então, uma daquelas legendas de final de filme, com a tela preta e os nomes em branco, né? Com todos os colaboradores que participaram do filme. Nos últimos 10 anos, a colaboração criativa chegou à construção de marcas. E ele tem outro gráfico onde ele tem no centro escrito o seguinte: ponto de contato com o cliente. E ele tem interface com o usuário, patrocínios. Isso que eu vou ler está conectado nos pontos de contato com o cliente. Interface com o usuário, patrocínios, comunicação da equipe de vendas, relações públicas, design de produto, ponto de venda, fotografia, parceria de comunicação, embalagem, mensagens, mídia, material e documentação, website, marketing, eventos, marketing direto, relacionamento com o cliente, produtos, padrão de impressão, design de papelaria, publicidade interativa, ativação de marca, publicidade de relacionamento e tem aqui também os vendedores. Mito: muita experiência leva a ideias geniais. Facto: ideias geniais vêm de experiência aprofundada. 1 mais 1 é igual a 11. Ele faz aqui um gráfico e coloca 1 mais 1 e em seguida ele coloca os dois números um ao lado do outro, que dá 11. Por quê? Porque a matemática da colaboração é nada menos que mágica. Interessante essa ideia. Número 3. Inove. A execução, não a estratégia. A execução é onde o bicho pega. Então ele tem aqui uma imagem de um pneu com uma seta indicando para baixo. A criatividade é o que dá às marcas a sua força no mercado. Por que as empresas têm tantos problemas com criatividade? Porque a criatividade usa o lado direito do cérebro e a estratégia usa o lado esquerdo. Pensamento estratégico. A segue para B, que segue para C, que segue para D. Pensamento criativo. V que segue para D, que segue para Z, que segue para Q.
Mantra para inovadores. Quando outros fazem zig, faça zag. A razão dos Beatles terem sido tão loucamente bem-sucedidos é que eles nunca fizeram a mesma coisa uma única vez. Pergunta: como você sabe quando uma ideia é inovadora? Resposta: quando ela aterroriza todo mundo. Muito previsível é igual sem surpresa. Sem surpresa é igual nada novo. Nada novo é igual sem valor. Para começar, a marca precisa de um nome que chame a atenção. Então ele dá aqui uma série de nomes que eu não vou ler, porque tem diversos nomes sugestivos para empresas. Os 7 critérios para criar um nome que chame a atenção. Primeiro, diferente. Segundo, curto. Terceiro, apropriado. Quarto, fácil de ler e de pronunciar. 5, agradável. 6, extensível. 7, protegível. Um grande nome merece um grande visual. Últimas notícias. Os logos morreram. Vida longa aos ícones e avatares. Um ícone é um nome e símbolo visual que sugerem um posicionamento no mercado. Exemplo. Ele dá a imagem da CBS, que parece com um olho. E ele diz aqui: CBS, a rede de televisão que salta aos olhos. Um avatar é um ícone de marca que pode se mover, mudar e operar livremente em várias mídias. Exemplo. Singular, a autoexpressão em serviço de celular. E esse é um logotipo de uma empresa que parece o logotipo da Vivo, por acaso. Exemplo. Red Dot, a competição mundial de design. E aqui tem outro logotipo representando essa empresa. Para produtos vendidos no varejo, ele coloca aqui as palavras a embalagem, de uma forma estilizada, como se fosse em 3D. E embaixo tem escrito o seguinte: é frequentemente a melhor e a última chance de fechar uma venda. Na verdade, ele coloca assim: a embalagem é frequentemente a melhor e última chance de fechar uma venda. E então temos uma fotografia com prateleira, a fotografia de uma prateleira com muitas bolachas, com muitas embalagens de bolachas. As embalagens que funcionam melhor seguem uma sequência natural de leitura. O consumidor. 1. Primeiro, ele nota a embalagem. Segundo, pergunta o que é isso. Terceiro, imagina por que eu deveria me importar. Quarto, quer ser persuadido. 5, precisa provar. Apresentando a informação seguindo esta sequência, a embalagem pode vender o produto de forma mais eficaz. Se você se comunica com os seus clientes online, o seu site precisa seguir uma sequência de leitura parecida que forneça aos usuários apenas a informação que eles precisam, ao invés de tentar espremer tudo na página inicial, como aqui, e fazer os seus usuários terem todo o trabalho, o que, sem dúvida, os fará ir embora, quando tudo o que você realmente tem que fazer é esta simples pergunta: o seu site parece gordo nessa roupa? Muitos sites estão lotados de informação irrelevante. Por quê? Primeiro, competicismo. Cada departamento quer estar na página inicial. Segundo, característica. Comunicadores inexperientes acreditam que mais é melhor. Terceiro, tecnofobia. Comunicadores experientes resistem às novas mídias. Desafio. Qual destes sites parece mais fácil de usar? Yahoo? Google?
Número 4. Valide. Validação significa trazer o público para o processo criativo. Temos o emissor, a mensagem e o receptor. O velho modelo de comunicação era um monólogo. O novo modelo de comunicação é um diálogo, composto por emissor, mensagem, receptor, que se dirige para o emissor, que se dirige para a mensagem e assim sucessivamente. Pergunta: como você pode testar suas ideias mais criativas antes de irem para o mercado? Dica: não é só com grandes estudos quantitativos ou grupos de discussão. Estudos quantitativos podem enterrar o problema em pilhas de dados inúteis. Os grupos de discussão foram inventados para darem foco à pesquisa, não para a pesquisa, não para serem a pesquisa. O segredo para a compreensão do público é a observação não invasiva. Os melhores testes são baratos, rápidos e sujos. É melhor ter uma resposta superficial à pergunta certa do que uma resposta detalhada à pergunta errada. Teste barato, rápido e sujo. Primeiro, o teste da troca é uma prova para as marcas. Se os nomes e símbolos de duas marcas ficam melhor quando trocados, nenhuma das duas é boa. E ele coloca aqui duas imagens, uma com o logotipo da Polaroid, a outra com o logotipo da Nationwide. E então ele troca os ícones e coloca o ícone da Polaroid na Nationwide e vice-versa. Teste barato e rápido. Teste barato, rápido e sujo número 2. O teste da mão é uma prova para uma voz diferenciada. Se você não pode dizer quem está falando quando a marca é coberta, então a voz da marca não é diferenciada. Teste barato, rápido e sujo número 3. O teste de campo é uma prova para qualquer conceito que possa ter um protótipo. E então ele mostra uma foto de prateleira de comércio com alguns produtos. E a legenda da foto é: os consumidores descreveram o conceito da embalagem da prateleira do meio, à direita, como um lápis mais rápido. E na verdade era um bingo. Um jogo de bingo. Se o público não consegue verbalizar o seu conceito, você falhou ao comunicá-lo. Testes de campo medem 5 coisas. Primeiro, diferenciação. Segundo, relevância. Terceiro, fixação. Quarto, extensibilidade. 5, profundidade de significado. Os testes poderiam ter salvos algumas dessas empresas da grande epidemia do boomerang. E ele tem aqui algumas marcas que supostamente faliram ou desapareceram. A esfera virou o novo boomerang? Temos novamente aqui uma série de logotipos de empresas antigas. Número 5. Cultive. Um negócio é um processo, não uma entidade. Uma marca viva é um padrão de comportamento, não um verniz de estilo. Marcas são como pessoas. Então, nós temos aqui uma camisa. Temos desenhos de 3 camisas, uma camisa lisa, uma camisa às bolinhas e uma camisa às riscas psicodélicas. Se as pessoas podem trocar de roupa sem mudar sua personalidade, por que não as marcas? Nós temos aqui o logotipo da MTV, são 3 logotipos da MTV com roupagens diferentes. Paradigma velho: controle o visual e o estilo da sua marca. Paradigma novo: influencie a personalidade da marca. Se a sua marca tem a aparência de um pato e nada como um cachorro, as pessoas não confiarão nela. Então temos um desenho característico de um pato com patas de cachorro a nadar. Leva 20 anos para se construir uma reputação e 5 minutos para perdê-la. Warren Buffett. Então digamos que você diferenciou, colaborou, inovou e validou. Temos aqui 2 nozes, um sinal de mais entre as cascas das nozes. E a seguinte frase:
embaixo. Você somou o lado esquerdo do cérebro ao lado direito. Quando o concorrente fez zig, você fez zag. Você usou a validação para se livrar do medo de fazer besteira. A sua marca agora é a número 1 na sua categoria. Peguem as bússolas. O que é uma bússola? Um programa de educação contínua sobre marca. Quanto mais distribuída se torna uma marca, mais forte deve ser o seu gerenciamento. O que a sua empresa precisa é de um DM ou um diretor de marca. O DM forma uma ponte humana entre a lógica e a mágica, a estratégia e o design. Dominando as 5 disciplinas do branding, a empresa cria um círculo virtuoso. E esse círculo virtuoso é formado por diferenciação, colaboração, inovação, validação e cultivo. A cada volta do círculo, o valor da marca aumenta. Você constrói. Você constrói uma vantagem competitiva sustentável. E então chegamos ao final desse livro maravilhoso sobre marca, que seria muito melhor se você estivesse vendo as imagens, mas chegamos ao final. Sobre o autor. Martin Neumeyer é presidente de uma consultoria de marca de São Francisco, nos Estados Unidos, a Neutron LLC. A consultoria realiza programa de educação sobre marcas, seminários, workshops, auditorias de criação, planejamento de processos, etc.